Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja o Deus eterno por conceder a nós esta oportunidade de nos encontrarmos através deste momento de meditação em Sua Santa Palavra, a fim de sermos orientados, fortalecidos e restaurados em nossa fé e vida cristãs. Convido você, querido irmão, irmã, amigo ouvinte, também a sua família, para juntos celebrarmos esse culto ao nosso Deus e Pai Celestial. Esteja você onde estiver, receba este convite e saudação com a paz de Jesus. Celebramos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus triuno, nós louvamos a Ti por nos conceder esta oportunidade de elevarmos nosso coração e mente a Ti, buscando em Tua palavra orientação segura para a nossa vida. Pai bondoso, em nome de Jesus pedimos, perdoe o nosso pecado e restaure em nós a paz por intermédio deste perdão. Louvado sejas, ó Pai eterno, por este perdão conquistado a nós em Jesus e concedê-lo a nós por graça, através de um sincero arrependimento e uma firme fé em Cristo. Pai bondoso, abençoe este momento de meditação em Tua Santa Palavra, que possamos com alegria acolher esta palavra em nós e assim sobre ela edificar a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus, o bom pastor. Amém. Convido a você também a acompanhar comigo a leitura que nos orienta nesse momento, palavra de Deus registrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. João, capítulo 10, versículo 1 a 16. Nós estamos hoje, domingo, o quarto domingo da Páscoa. Os textos bíblicos indicados para este quarto domingo da Páscoa apontam para Jesus como o bom pastor. Tomamos então como base para esse momento o Evangelho. Eu repito, João capítulo 10, versículo 1 a 16. Está escrito assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Palavras do Santo Evangelho para esse momento de meditação na palavra do Senhor Deus. Eu quero conversar com vocês a partir do tema Jesus é o meu bom pastor. A partir desse texto lido e ouvido nesse momento, destaco então esse tema: Jesus é o meu bom pastor. Vejamos, queridos e amados de Deus, temos diante de nós essa belíssima parábola do bom pastor. Para compreendermos melhor a respeito da figura do bom pastor, convém lembrar e falar um pouco a respeito de outras figuras mencionadas por Jesus, as quais fazem parte desta parábola. Nós temos, obviamente, mencionada na parábola a ovelha. A referência está no versículo 1 do texto. A ovelha tem como característica um animal bastante indefeso, um animal altamente indefeso, dependendo, portanto, completamente do seu pastor para ter boa água, bom alimento e boa segurança. Temos também citado na parábola a figura do ladrão e salteador, também está no versículo 1. Suas intenções em relação às ovelhas são inteiramente más. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, diz Jesus. Está no versículo 10. Então essa é a intenção do ladrão e do salteador: roubar, matar e destruir. Jesus também cita aqui a figura do mercenário. Está no versículo 12. O mercenário, ele não tem nenhuma má intenção em relação às ovelhas, como o ladrão e o salteador. Ele não tem tampouco interesse pessoal pelas ovelhas do pastor verdadeiro. Ele cuida somente pelo seu salário, pelo seu dinheiro, de modo que, quando vêm os ataques dos lobos, a sua maior preocupação é com a sua própria segurança. Portanto, o mercenário não está disposto a arriscar a sua vida para defender as ovelhas, como faz o pastor verdadeiro. E, naturalmente, também temos a figura do pastor das ovelhas. Está registrado ali no versículo 2. Os planos do pastor verdadeiro certamente são totalmente bons em relação às suas ovelhas. Ele deseja e providencia o bem-estar das suas ovelhas. Ele não se contenta que elas tenham uma vida de privações e miséria. Ele quer que elas vivam plenamente a sua vida, tenham bastante pasto bom e gozem sempre de plena saúde. E ele prova ser bom porque se preocupa, em primeiro lugar, com a segurança das suas ovelhas e não consigo mesmo. Ele arrisca a própria vida para salvar o seu rebanho, para salvar as suas ovelhas. Então vejam, queridos ouvintes, feitas estas considerações acerca das figuras que aparecem dentro da parábola, fica então mais fácil de nós entendermos
o que Jesus afirma. Ele diz: eu sou o bom pastor. Está no versículo 11. Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas. Veja, o próprio texto traz, nas palavras de Jesus, quais são as características do bom pastor. Em primeiro lugar, nós temos aqui no versículo 11, diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E como isso? Ora, morrendo na cruz por nós. Sim, porque Jesus também aponta para nós, como suas ovelhas, como seu rebanho. No outro texto nós podemos também ver esta verdade registrada, dizendo: Jesus compadeceu-se de nós, pois éramos como ovelhas que não tinha pastor. O profeta Isaías também aponta para esta verdade, isto é, para os cuidados do bom pastor. Está no capítulo 40 de seu livro, no versículo 11, lemos assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Então vejam, o cuidado do bom pastor em relação às ovelhas. Começando, em primeiro lugar, dando a sua vida em favor das ovelhas. E uma segunda característica que também está presente aqui no texto, característica do bom pastor, está no versículo 14. Ele nos chama pelo nome, isto é, ele chama cada ovelha pelo seu nome, conhece cada uma de suas ovelhas, as suas características. Isso nos faz entender, queridos ouvintes, que Jesus conhece, o bom pastor Jesus conhece o íntimo do nosso ser. E, portanto, sem dúvida nenhuma, conhece também as nossas tristezas, nossas angústias, aflições, nossas crises, sejam elas pessoais, familiares ou coletivas, digamos assim, como a que vivemos atualmente em nosso Brasil e ao redor do mundo, a pandemia pelo novo coronavírus. Certamente nós testemunhamos a falta de vários recursos para proporcionar bem-estar às pessoas. E como não bastasse tudo isso que nós testemunhamos e vivenciamos ao nosso redor, certamente temos a nossa própria lista de coisas que nos faltam. E isso pode sim gerar em nós grandes preocupações, insegurança, ansiedades. Tudo isso naturalmente é fruto da nossa natureza pecaminosa, a qual nos impede de tantas vezes enxergar os cuidados de Deus em nosso viver. Somos tentados então a olhar para as nossas próprias forças, para os nossos próprios recursos, e quando fazemos isso, nós vamos concluir que não temos forças, nem recursos suficientes, somos fracos, frágeis, vulneráveis. A exemplo da ovelha que Jesus menciona na parábola, que é totalmente dependente do seu pastor. Portanto, queridos e amados de Deus, hoje, de um modo especial, nós temos esse belíssimo texto diante de nós. Jesus, o bom pastor. Em meio a todas as adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, convém olharmos para Deus e enxergarmos quem realmente Ele é, como Ele se apresenta a nós através das páginas da Escritura Sagrada e muito particularmente através do nosso texto. Ele é o bom pastor que guia suas ovelhas em segurança e proteção, razão pela qual devemos então nos curvar diante dele em reverência e com toda confiança, e a exemplo do salmista Davi, dizermos: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Isso nos faz, então, também perceber uma terceira característica do bom pastor Jesus. Ele nos conduz, por meio de sua palavra, pelos caminhos da justiça. O apóstolo Paulo faz referência também a esta verdade, quando escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, está escrito: mas o firme alicerce que Deus colocou não poderá ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Vejam, queridos ouvintes, o firme alicerce que Deus colocou é a sua palavra, e Deus nos conduz por meio de sua palavra. Ou seja, o bom pastor Jesus nos conduz com segurança por meio desta palavra, que é o alicerce que jamais será abalado. E sobre esse alicerce, sobre esta palavra está escrita: o Senhor conhece as que são dele. E ainda, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Então é um momento muito oportuno para uma verdadeira e sincera reflexão. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Isso parece ser óbvio, não é? E o é, mas muitas pessoas amam o pecado, estão na prática de um pecado continuado, e por isso estar tão presente em suas vidas, julgam até que isso é normal, é natural, e está tudo bem. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. E essas pessoas que amam o pecado, sim, elas até dizem pertencer ao Senhor, mas não querem abandonar o pecado, tais como a desonestidade, vejamos por exemplo, a imoralidade, a inveja, fofocas, mentiras, e quem sabe, prostituição, desobediência, falta de temor a Deus, relaxamento na fé e na vida cristã. E nós poderíamos acrescentar a esses uma lista imensa de outras ações que estão presentes na vida das pessoas e que, por isso, estar tão presente no dia a dia, eu repito, muitos julgam isso até normal, natural. Mas a palavra de Deus condena estas práticas. E é importante lembrarmos que toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Queridos e amados, Deus nos conduz por meio de sua palavra, pelos caminhos da justiça. Portanto, é preciso fazer uso abundante desta palavra, porque ela é força, ela é vida, é o poder para salvar aquele que crê. Aliás, esse é o desejo de Deus para conosco, salvar. E através de Jesus, o bom pastor, então nós vemos aqui uma quarta característica do bom pastor. Através de Jesus, o bom pastor, ele nos dá a vida eterna e não permite que alguém nos tire de suas mãos. O profeta Isaías, também apontando para esta verdade, no seu livro, no capítulo 43, versículo 1, está escrito: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo,
pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Sim, queridos e amados, Deus cuida de suas ovelhas, porque as ama e porque Ele vai em busca da ovelha perdida. Esta é uma quinta característica do bom pastor Jesus. Ele busca a ovelha perdida. O profeta Ezequiel, também apontando para esta verdade, em seu livro, no capítulo 34, versículo 16, escreve: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei as doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs, na fé em Jesus, esse é o bom pastor Jesus, que dá a vida pelas ovelhas, que chama pelo nome, que conduz em segurança, que dá a vida eterna e busca a perdida. Convém lembrarmos e revivermos esta verdade em nós. Somos ovelhas do seu rebanho. Somos ovelhas do bom pastor Jesus. Então, como ovelhas do seu rebanho, sejamos agradecidos por tamanha graça que em nada merecemos. Ouçamos com atenção a sua voz, que nos fala através da Escritura Sagrada, porque afinal existem tantas vozes ao nosso redor e infelizmente muitos falsos pastores, aqueles que o próprio Jesus aponta na parábola do bom pastor e diz que esses falsos pastores pulam o muro e usam as ovelhas para enriquecer, ter fama de grandes e poderosos profetas, missionários ou apóstolos de Deus. Homens que parecem não conhecer aquilo que também está registrado na Escritura Sagrada através de João Batista, apontando para Jesus, dizendo: ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. É o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. E esses apontados por Jesus como os falsos pastores fazem da fé um espetáculo. Portanto, como ovelhas do bom pastor Jesus, não demos ouvido a estranhos que nos querem conduzir por caminhos falsos, caminhos errados, contrários aos caminhos apontados pelo bom pastor Jesus. Como ovelhas de Cristo, devemos ser surdos para essas vozes falsas que querem nos atrair e enganar, por mais agradáveis que pareçam aos nossos ouvidos, por mais tentadoras que sejam. Devemos estar atentos à voz do bom pastor Jesus. Esse pastor Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Noutro momento, Jesus também diz: as pessoas que são de Deus escutam as palavras de Deus. João capítulo 8, versículo 47. Então, convém olhar também atentamente e ouvir aquilo que está escrito no Salmo 100, versículo 3. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Eis a maravilhosa graça de Deus. Em Jesus nos tornou seu povo. Em Jesus nos tornou seu rebanho.
Então, firmados em Cristo, ajudemos a trazer outros para o rebanho de Jesus. E como fazermos isso? Ora, ouvindo a inconfundível voz do bom pastor Jesus. E desta forma, o seguirmos. E ao seguirmos, fazemos isso com fé. A fé que Ele mesmo nos dá e fortalece por meio de sua palavra e sacramentos. Jesus é o meu bom pastor. Ele é também o seu bom pastor. Querido irmão, irmã, amigo ouvinte, é apenas a voz dele que você ouve e segue. Jesus é o meu bom pastor. E é este bom pastor que, como igreja cristã, como igreja luterana, anunciamos a todos quantos desejam ouvir e acolher esse bom pastor Jesus que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o meu bom pastor. E o meu desejo é que Ele seja também o seu bom pastor, a fim de que, ouvindo e seguindo a sua voz, a sua vida seja renovada, as suas forças sejam restauradas, e afinal você receba como convidado de honra em seu banquete o maravilhoso convite para estar ali e fazer parte do povo salvo de Deus, o rebanho de Jesus, salvos por seu imenso amor, e habitar então para todo sempre na casa do Pai, na vida eterna. Então, queridos ouvintes, querido irmão e irmã, que em cada novo dia que Deus nos permitir aqui nesse mundo, possamos crer com toda a nossa força e entendimento e confessar: Jesus é o meu bom pastor, nada me faltará. Amém. É um momento também de louvarmos a Deus o Senhor. Convido para fazermos isso juntos. Você que tem o hinário luterano, convido para abri-lo comigo. É o hino 289 do nosso hinário. Louvemos juntos, cantando e adorando assim o nosso bondoso Deus. O meu pastor
Queridos e amados, esse também é um momento de oração, uma oportunidade em que elevamos nossos corações e mentes a Deus, colocando diante dele tudo aquilo que pesa em nossos corações e mentes, aquilo que nós desejamos agradecer e também pedir, bem como aquilo que nós não sabemos pedir ou agradecer, mas ainda assim nós confiamos tudo isso à sábia providência do Senhor, lembrando e sabendo que Ele nos conhece, o íntimo do nosso ser, como nosso bom pastor, e certamente há de prover o necessário para o nosso viver de cada dia. Nesta oração nós também entregamos diante do Senhor o nosso país, também o nosso mundo em que vivemos, todas as pessoas, toda a Igreja de Cristo, o povo de Deus, e clamamos pela misericórdia do Senhor, sobretudo nesses tempos de pandemia que estamos atravessando. E confiamos que Deus, em sua sábia providência, também conduzirá todas as coisas conforme a sua santa vontade. Louvamos também a Deus nesta oração por termos diante de nós sempre a palavra da vida que nos fortalece e nos orienta. Então nós vamos orar ao Senhor. Eu convido você também que me acompanha nesta oportunidade. Como oração nós vamos fazer uso das palavras do Salmo 23, Salmo de Davi, que é uma belíssima expressão de confiança e fé no Senhor, o bom pastor Jesus. Salmo 23, convido para que você, junto comigo, juntos recitemos essas palavras e, ao dizê-las, também fazemos delas a nossa oração diante do Senhor. Oremos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Queridos e amados, recebam também de Deus a bênção e a paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre a sua paz. Amém. Assim, queridos e amados de Deus, esse foi o nosso momento de louvor e adoração ao santo nome do Senhor, o nosso Pai Celestial. Agradecemos a Deus por havê-lo concedido a nós nesta oportunidade. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Um fraterno abraço para você, querido irmão e irmã. Até breve. Tenha um dia muito feliz e abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe e cuide de você e de sua família, hoje e sempre. Amém.